Pai do Senhor, quantos estão apaixonados por Jesus? Então fica de pé comigo, pega na mão desse irmão que está do seu lado. Glória a Deus, vamos orar. Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus, nós glorificamos o nome de Jesus, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Agradecemos pela santidade do Senhor, agradecemos pela presença do Senhor, agradecemos pela glória do Senhor, agradecemos porque ninguém é maior do que o Senhor. Por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, nós rendemos graças ao Senhor. Erguemos as nossas mãos, Senhor, em adoração ao Senhor. Reconhecemos que o Senhor é santo. Reconhecemos que ninguém é maior do que você, Jesus. Obrigado por estar nesse lugar, obrigado por estar conosco, obrigado pela tua santidade, pela tua presença. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Ninguém é maior do que você, Jesus. Eu te louvo, te adoro, reconheço a minha dependência de ti, Senhor. Reconheço que não somos nada sem a tua santidade. Por isso, Senhor, glória ao teu nome em toda a terra, Senhor. Glória ao teu nome acima de todo nome. Nós precisamos de ti aqui nessa noite. Nós precisamos da revelação do teu coração. Não se trata de informações, Senhor, se trata de revelação. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, leva-nos em lugares que ainda não conhecemos em ti. Leva-nos em lugares que ainda não entendemos em ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Oh Espírito Santo, pegue a sua Bíblia comigo, querido. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 2. Abra sua Bíblia no Salmo de número 2. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre paternidade geracional. Onde nós começamos a falar disso, Gustavo Lara falou, e nós estamos tão puxado dessa palavra de paternidade que não tem jeito de falar outra coisa nesses dias. Salmo de número 2 e o verso de número 7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho e eu te gerei, eu hoje te gerei. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu a regerás com vara de ferro e tu a despedaçarás como um vaso de oleiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Tome seu lugar, querido, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender que paternidade não é um título, é uma função no corpo de Cristo, é um ofício no corpo de Cristo. Você pode ter um pai e não ter paternidade, porque paternidade não é ter um pai, paternidade é estar debaixo da vontade de um pai. É diferente. Como é que eu sei se eu sou pai, pastor? Um pai não precisa dizer que ele é pai. Um pai, os seus filhos vão achar ele. Você pode ficar tranquilo. Quem será seus filhos espirituais? Eles vão te achar. Aqueles que serão, que você vai ser pai ou mãe espiritual, eles vão encontrar você. Um pai não precisa dizer que ele é pai.
Por muito tempo, irmão, essa palavra não foi entendida, principalmente no Brasil, porque a conotação que nós tínhamos de paternidade é: beija aqui no meu anel, me dá seu dízimo e você vai ser meu filho espiritual. E não foi isso que o Senhor proporcionou para o reino. Se você for analisar, nunca foi a vontade de Deus ter reis. Na realidade, o povo só pediu um rei quando Samuel não gerou filhos, ou melhor, ele gerou filhos, mas os filhos não seguiram em paternidade. O povo procurou Samuel e disse: Samuel, realmente seus filhos, você é um cara legal, mas seus filhos são muito mal. Nós não queremos os seus filhos, nós queremos um rei, porque nós queremos ser iguais a todas as nações. Deus não chamou você para ser igual a ninguém, meu filho. Na realidade, a beleza do corpo de Cristo é as nossas diferenças, porque nós somos diferentes e convergimos para a mesma coisa. É isso que nos deixa, que deixa o corpo de Cristo bonito. Amém? Quando Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, Ezequiel profetizou, e a Bíblia diz que houve um grande barulho de ossos, e cada osso se juntou ao seu osso. Ou seja, cada osso tem o seu osso. O osso da perna não correu para o braço, ele correu para a perna. O osso da mão não correu para o pé, ele correu para a mão. Porque cada osso se juntou ao seu osso. Então, quando a palavra profética é liberada, querido, ela traz alinhamento para a nossa geração, amém? A Bíblia diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Houve ou não houve? Só que o sol foi feito só no quarto dia, e já tinha luz no primeiro. Porque Deus não fez o sol para iluminar o dia. A Bíblia diz que Deus fez o sol para governar o dia, e fez a lua para governar a noite. Porque Deus não faz nada sem governo. Aleluia. Quando Deus disse haja luz, já houve luz. E o sol foi feito só no quarto dia. Não é o sol que ilumina o dia, é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Ele comanda tudo, Ele mantém tudo sobre a palavra do seu poder. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus não perdeu o controle da terra, e muito menos da sua vida. Aleluia. Deus não perdeu o controle de nada. A Bíblia diz que Ele mantém tudo pela palavra do seu poder. Aleluia. A terra não é do diabo, diz a Bíblia. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Não entrega para o diabo o que não é dele. Na realidade, nem o inferno é do diabo. Porque Jesus desceu ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa. E mania que crente tem de dar tudo para o diabo. Porque o diabo se levantou porque você levantou o pé. Porque a Bíblia diz que um pouco menor do que Deus Ele te fez, de glória e honra te coroou e colocou tudo debaixo dos seus pés. Aleluia. Agora, quando nós não entendemos Deus como Pai, aí sim, aí a gente vai para a igreja fazer campanha para ganhar alguma coisa de Deus. Porque a gente não entende Deus como Pai. Porque se você entender Deus como Pai, você vai entender que você é herdeiro. E o herdeiro não precisa fazer nada para ter a herança. Ele só precisa fazer uma coisa assim: ele precisa crescer. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. O herdeiro só precisa crescer. Amém? Ele não pode ser menino, porque ainda que ele seja senhor, ele não pode herdar o que é dele. Uma criança não pode, você não pode dar herança para uma criança. Por isso que o Senhor diz para você: crescei na graça e no conhecimento. Quando você entende o que é seu, querido, você não briga mais por aquilo que já é seu. Aleluia. O que vai transformar a terra, querido, não é a exibição dos crentes e nem o show dos evangélicos. É a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. A invenção é diferente da criação. Toda invenção precisa ser exibida. A criação ela não é exibida, ela é manifestada. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19 diz:
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem e sem fala, mas ouve-se a sua voz. A criação não se exibe, ela se manifesta. Por isso que quando o diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus transformou? Primeiro, porque foi o diabo que pediu. Jesus não obedece o diabo. Segundo, que filho não vive de exibição. Quem é filho não vive de exibição, ele vive de manifestações. E quando ele manifesta, ele não manifesta quem ele é, ele manifesta a glória do Pai. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. Tu és meu filho, eu te gerei. Aleluia. Tu és meu filho, eu te gerei. A Bíblia tem um texto interessante. Mateus 23, ele diz, versículo 9, Jesus diz: a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai. Aí você vai estudar essa palavra pai, no original ela significa pater, que significa origem de tudo, que é a mesma palavra para pátria. Jesus está dizendo: você não pode dizer que ninguém é a sua origem, porque a sua origem é uma só, é Deus. Deus é a sua origem. Não está dizendo que você não possa ter um pai espiritual. Claro que você tem que ter um pai espiritual. Onde é que começa? Abra comigo Mateus aí, quer ver que interessante? Coisa linda. Vamos passear. Você tem tempo para me ouvir? Eu estou com muito tempo para falar. Então vamos lá. Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, de Davi. Jesus Cristo, filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou. Por que não começa em Adão a paternidade? Começa em Abraão. Porque essa foi a ideia de Deus. Deus sempre quis a paternidade, querido. Não adianta você ter um líder se você não tem um pai. Porque conselho qualquer um pode dar, agora destino, só pai pode dar destino. Pai vem de pátria, pater, que vem de pátria. Por isso que ele te diz: pede-me e eu te darei uma pátria. Ou seja, eu te darei uma nação por herança. Entenda isso. A genealogia começa em Abraão. Por quê? Por que não começa em Adão? Porque Adão, lá em Lucas capítulo 3, aqui está dizendo assim, ó: Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, seus irmãos. Judá gerou de Tamar Pérez. Aqui está falando de pai para filho. Agora lá em Lucas capítulo 3 fala de filho para pai. Aí lá fala de Adão. Até Adão, filho de Deus. Então Adão é reconhecido como filho de Deus, mas não como pai. Porque o propósito de todo filho é se tornar um pai, mas não significa que todo filho se tornará um pai. A ideia de Deus, quando Deus se apresentava para alguém, ele dizia assim: eu sou Deus de teu pai Abraão, de teu pai Isaac e de teu pai Jacó. Paternidade. Uma geração contava as maravilhas para outra geração. Ele falava de gerações. Quem aqui o pai biológico é pai espiritual? Seu pai biológico foi seu pai espiritual? Oi. Seu pai biológico foi seu pai espiritual? Quem aqui teve o prazer de ter um pai biológico e o mesmo pai biológico foi pai espiritual? Quem teve esse prazer? Quem não teve? Você viu? Por isso nós precisamos de pais espirituais. Porque a maioria de nós, os nossos pais biológicos não foram pais espirituais. A ideia de Deus era que o pai biológico fosse pai espiritual. Por isso a Bíblia diz em 2 Crônicas 29, diz assim: morreu Acaz, e Ezequias seu filho começou a reinar em seu lugar. E Ezequias fez tudo que era reto como seu pai Davi.
Ezequias era filho de Acaz, mas ele fez o que era reto como o pai Davi. Ou seja, o pai biológico era Acaz, mas o pai espiritual era Davi. E é isso que Deus está preparando para a nossa geração: pais espirituais, mães espirituais, que vão gerar, amém? Aleluia! Que não vão só ensinar, porque você pode ensinar o que você sabe, mas você tem que multiplicar o que você é. Não se transforma uma geração com informações. Uma geração, ela precisa ser gerada. Por isso que Deus disse: tu és meu filho e eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Jesus nunca chamou os discípulos de filhos, e os discípulos nunca chamaram Jesus de pai. Mas Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, porque tinha paternidade sobre eles. Paternidade que ela gera proteção, direção e limites. Todo homem, toda mulher que tem pais espirituais, ele tem um senso de proteção. Ele se sente protegido. Ele tem limites na sua vida. E ele tem direção. Por isso, como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade. Quem é que escolhe o alvo da flecha? É a flecha que diz para o arqueiro: ó, me lança ali naquele alvo? Quem é que escolhe o alvo de uma flecha? É o arqueiro, é o flecheiro. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai colocar pais e mães espirituais nessa geração, que vão nos dar destinos espirituais. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Tu és meu filho, eu te gerei. Efésios 1:4, a Bíblia diz assim, ó, que ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Ele me elegeu nele. Onde é que Deus me elegeu? Nele. Então, onde é que começou a minha vida? Aonde? Nele. Aí você diz: ah, mas eu sou rejeitado desde o ventre. Não importa onde você foi rejeitado, porque você foi desejado antes de chegar no ventre. Você, aleluia. Que doideira, né? Ele me elegeu aonde? Nele. Então o céu não é só o meu destino, é a minha origem. Por isso que Nicodemos perguntou: como é que eu faço, Senhor, para... Jesus disse a Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Ele disse: como que eu volto? Eu volto para o ventre da minha mãe? Jesus: não, seu cabeção, você tem que voltar, nascer da água e do Espírito. Ele não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Jesus até tirou uma onda com ele. Disse: rapaz, você que é o cara aqui da lei, não sabe nada. Jesus estava se referindo assim: você tem que voltar em Deus, ser gerado novamente. Quando Deus fez essa árvore, essa aqui, essa é de verdade. Quando Ele fez essa árvore, Ele gerou essa árvore nele? Não, Ele disse para a terra produz árvores. Por isso que quando você arranca uma árvore da terra, ela morre, porque quem criou a árvore foi a terra. Deus disse para a terra produzir: terra produza, e a terra produziu. Por isso quando você arranca da terra, ela morre, porque ela é desligada da sua fonte de vida. Quando Deus criou um peixe, Ele não disse peixe nasce, Ele disse água produza seus peixes. E quando você tira um peixe da água, ele também morre, porque ele é desligado da sua fonte de vida. Agora, quando Deus criou eu e você, Ele não terceirizou. Ele não mandou ninguém fazer. Ele não disse terra produza, ar produza, água produza. Não, Ele disse: façamos nós. Vamos gerar. Tu és meu filho, eu te gerei. Aleluia. Você tem uma origem, querido, e a sua origem é santa, a sua origem é pura, a sua origem é amor. Aleluia. Você pode ter ficado mal no caminho, você pode ter se perdido pelo caminho, mas você ainda tem uma origem boa. Por isso, volte à sua origem.
Volte ao seu primeiro amor. Quando ele pede para você voltar ao seu primeiro amor, não é para você voltar o dia que você aceitou Jesus. É para você voltar lá atrás nele, porque tudo começou lá. Aleluia. Tu és meu filho, eu te gerei. Eu te gerei. Não foi ninguém que fez você, foi Deus. Deus gerou você. Na realidade, tudo que Ele deu para você. Ele não fez nada para Ele só fez para você. Aleluia. Tu és meu filho, eu te gerei. Então existe a paternidade biológica, existe a paternidade de Deus, que é o manto sobre tudo isso. Mas existe uma paternidade geracional, uma paternidade espiritual. Quando nós não temos referência de pai ou de mãe, Deus sempre vai preparar alguém no caminho para nos discipular, para nos conduzir, para nos coordenar. Se você ler a Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 31, você vai ver escrito assim, Terá, pai de Abraão, saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Deus já estava empurrando Terá para lá. Deus já estava empurrando Terá para Canaã, porque a ideia de Deus era que Terá fosse para Canaã. Gênesis 11, 31. Se Terá fosse para Canaã, Deus não precisava ter chamado Abraão, porque Abraão já ia continuar o que o pai começou. Só que a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim: Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, mas chegou em Harã, parou ali. E aí ele para em Harã e habita ali. Aí aborta o projeto. E quando ele aborta o projeto, aí Deus tem que chamar o filho, porque se o pai não entende, Deus tem que chamar o filho. Aí o pai diz assim, o Senhor diz assim para ele: qual é a primeira coisa que Deus diz para ele? Sai da casa. Por quê? Porque toda paternidade que não dá destino perderá seus filhos de propósito. Toda paternidade que não dá destino para a sua geração, irmão, você não é ovelha, você é filho. Aleluia. Você é filho de Deus. Você tem o DNA do Pai. A terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos evangélicos, não é dos crentes, é dos filhos de Deus. Paternidade geracional. Quando Jesus andava na terra, o que eles diziam? Jesus, filho. Filho de quem? Jesus, filho de Davi. Agora, Jesus era filho de Davi? Ele era filho de José. Mas quando um homem marca uma geração, as pessoas vão buscar exemplo naquele homem. Quando alguém marca uma geração, as pessoas vão buscar exemplo naquela pessoa. Modelo é tudo aquilo que pode ser multiplicado, querido. E é isso que Deus quer que você seja para a sua geração. Um modelo, aquilo que você possa ser multiplicado. Não adianta você ensinar o que você sabe se você não multiplica o que você é. Aí Abraão sai da casa do seu pai e começa uma nova geração. E dali de Abraão é que começa a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, que gerou, porque Abraão foi um pai. Foi um pai. Agora Abraão sai da casa de seu pai. E agora como é que Abraão pode ser o pai da fé se ele não teve referência de pai? O pai de Abraão, ele produzia ídolos em Ur dos Caldeus. Ele perdeu o destino. Como é que você pode ser um pai da fé se você não teve referência de pai? Aí Abraão sai sem. Tanto é que ele fica meio perdido. Ele chega na terra, tem fome, ele vai para o Egito. Chega lá, tem que mentir, porque ele está meio perdidão ainda. Ele tem uma palavra, mas ele está meio desnorteado. E aí Deus tem que preparar um pai no caminho para ele. E quem é que passa no caminho com ele? Aquele que leva pão e vinho. E a Bíblia diz que o abençoa.
Rei de Salém, de justiça e de paz. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Se você não teve referência paterna, nem espiritual, nem biológica, Deus vai preparar um pai para você no caminho. Você pode ficar tranquilo. Você não vai perder a promessa por falta de destino, amém? Aleluia! Você não vai perder a promessa por falta de destino. Não vai. Agora nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós estamos numa casa de governo. Diga para o irmão que está do seu lado: você está numa casa de governo. Você está numa casa de governo. Não é uma casa de cuidado. É uma igreja de governo. Amém. Aleluia. E a mentalidade de uma igreja de governo é diferente da igreja de cuidado. A igreja de cuidado, as pessoas vão para receber. A igreja de cuidado, o alvo não é Deus, é as pessoas. Então os cultos são feitos para pessoas, não para Deus. Um dia Deus me perguntou: você quer ser um homem de Deus ou um homem do povo? Eu disse: eu quero ser um homem de Deus. Ele disse: então não faça culto para pessoas, faça para mim. Faça para mim. Se você fizer culto para mim, eu vou trazer as pessoas. Porque às vezes as pessoas pensam que o culto é delas, irmãos. Ainda bem que isso não acontece aqui em Ribeirão Preto, né? Às vezes as pessoas pensam que o culto é delas. E o culto não é delas. O culto é dele. O culto é para ele. E a maioria, talvez 70% dos altares no Brasil, trabalham para as pessoas e não para Deus. Trabalham pela necessidade das pessoas. Qual é o seu problema? Pare de sofrer. Qual é a sua dificuldade? Deus vai te dar vitória. E vamos treinando mendigos espirituais e não filhos. Pessoas que estão, igrejas cheias de gente vazias. Pessoas que não estão posicionadas na sua posição de filho. E por não saber que são filhos, não sabem que são herdeiros. E por não saber que são herdeiros, tentam negociar com Deus. Aleluia! Eu sei que choca um pouco ouvir isso, porque parece que a gente está nadando contra a maré, meu irmão. Parece que estamos nadando contra a maré. Eu não vim aqui te abençoar. Eu vim aqui causar uma crise em você. Eu vim aqui te deixar em crise nesses dias. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca, porque aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não achá-la. Existe uma vida que Deus preparou para você. Lembra da mensagem de ontem do Gustavo? Ele de antemão preparou toda a boa obra para que andássemos nela. Não é para que fizéssemos ela, porque Ele já fez. Nós temos é que andar naquilo que Ele fez. Aleluia! Louvado seja Deus. Então por muito tempo, irmãos, o Espírito Santo se manifestou como pomba. Só que agora eu estou vendo o Espírito Santo como águia. E você sabe qual é o prato predileto de uma águia? É serpente. Uma águia não pode ver uma serpente, ela fica doidinha. Nós temos que entender algumas coisas. Uma igreja de cuidado, Deus dá para ela o que Deus acha que ela precisa. Agora uma igreja de governo não é assim. Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu entrar na mensagem. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Aleluia. 1 Reis capítulo 3. Diz assim, ó, versículo 3. Salomão amava o Senhor. 1 Reis capítulo 3, versículo 3.
de Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Nos altos oferecia sacrifício e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho, e lhe disse: pede-me o que tu queres que eu te dê. Olhe para mim. A igreja de cuidado, ela é diferente da igreja de governo. Uma igreja de cuidado, Deus dá para ela o que Deus acha que ela precisa. Uma igreja de governo, Deus olha para ela e diz assim: o que tu queres que eu te dê? Não é para todo mundo que Deus pode dizer o que tu queres que eu te dê. Irmão, eu tenho 4 filhos lá em casa, 2 já casaram. Eu tenho um de 5 anos. Eu não posso perguntar para ele o que tu queres que eu te dê. Eu não posso. Ele vai pedir coisas que não é para todo mundo que o pai pode perguntar o que tu queres que eu te dê. Porque uma igreja de cuidado, ela pede coisas. Agora uma igreja de governo, ela pede nações. A diferença é que uns querem palmas e os outros querem almas. Essa é a diferença. Uns querem para si, outros querem para o corpo. Olha como Jesus me ensinou a orar. Ele disse: Pai nosso, o pão, perdoai as nossas, assim como nós. É nós. Eu acho que aqueles caras estão certos quando eles dizem: é nós, mano. Porque é nós mesmo, não é eu. É nós. A Bíblia inteira Deus vem me ensinando a trabalhar no coletivo. Ele diz: eu chamei uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para mestres. Para quê? Para que todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos é todos. Eu não posso ser pastor de um lugar que só eu cresço. Todos têm que crescer perto de mim. A minha igreja tem que crescer, a minha cidade tem que crescer, meus filhos têm que crescer. Todos, até que todos cheguemos. Se eu sou um pregador e as coisas não crescem ao meu redor, eu estou trabalhando para o meu ventre e não para o corpo. Trabalhar para o corpo é diferente, querido. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade. Pai nosso que está no céu, o pão nosso, perdoa as nossas. É sempre nós. Porque eu não posso pedir para mim se eu não estou pedindo aos outros. Então não é para todo mundo que Deus pode dizer: pede, meu filho, o que tu queres. Pede-me o que tu queres, que Deus vai te dar. Não, querido. Ele já até ensina o que você. Ele diz: vós que sois mau, sabei das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Ele deixa um recado aqui para você, uma receita. Por que você não pede o Espírito Santo? Ele deixa outra receita: pede-me as nações. Pede-me e eu te darei as nações. Pede-me e eu te darei as nações. Se ele quer dar as nações, por que eu vou pedir outra coisa? Pede-me e eu te darei as nações. Ele deixa uma receita, ele deixa uma deixa aqui para mim, meu irmão. E eu fazendo campanha para ganhar coisas de Deus que já são minhas por herança. Pede-me o que tu queres que eu te faça. Você pode imaginar a rainha Esther, quando ela entrou e o rei olhou para ela e disse: uau!
Assuero olhou e disse: eu, rei da glória. Quando ela entrou no salto, Assuero olhou e disse: pede-me, a rainha, o que tu queres que eu te dê. Essa é a diferença da igreja do cuidado e da igreja do governo, querido. Porque a igreja do cuidado, a Vasti, o rei faz uma festa e chama ela, ela não vai, porque ela tem uma festinha particular também. Ela diz: eu não vou na festa do rei, eu também fiz uma festinha aqui. Agora a igreja do governo não, ela entra, o rei não precisa nem chamar, ela arrisca e entra. E quando ela entra, ela não entra por causa dela, ela entra por causa de uma nação. Ela entra para restaurar e salvar uma nação, para interceder por uma nação. A minha pergunta é: para que você está entrando na presença de Deus? Quando Deus diz: pede-me, você diz o quê? Eu quero isso, eu quero aquilo, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando você pede, Deus não diz que sim nem que não, Ele diz: para quê? Para que você quer isso? Para que você quer isso? Hein? Porque eu vou dizer uma coisa para você: se você conhecer a Deus como Deus quer que você o conheça, você não precisa nem pedir, você vai ganhar até o que não pede. Porque Deus não dá porque você pede, Deus dá porque você o conhece. E se você o conhece, vai ganhar até o que não pede. Por que tem gente que pede, pede, pede e nunca ganha? E tem gente que nem pede, está cheio. Ah, mas a Bíblia diz: pedir, pedir. Irmão, deixa esse versículo para os ímpios, para os incrédulos. Você que conhece a Deus, você não pode ser um pedinte, você tem que ser um intercessor. A igreja de governo, ela não tem pedintes, ela tem intercessores que entram na presença de Deus por causa de nações. Aleluia! Não, vou dizer de novo: aleluia! É, aleluia! Glória a Deus! Pede-me e eu te darei até a metade do reino. Ela não pediu nada para ela. A igreja do cuidado, Deus faz uma festa, ela não vai. A igreja do reino, ela faz a festa. Ela fez um jantarzinho e disse: eu vim convidar você para ir jantar lá em casa. Foi isso que Esther fez. Ela fez uma festa e convidou o rei. É claro que Amã também foi junto, né? Porque sempre que você faz alguma coisa para Deus, o diabo sempre acaba aparecendo também. Ele sempre vem tentar atrapalhar a festa. A minha pergunta é: o que você responde quando Deus diz: pede-me o que tu queres? Já pensou? Meu Deus, Deus tem que confiar em alguém para fazer isso, querido. Deus tem que confiar na gente para dizer: me pede o que você quer, pede-me o que tu queres. Porque quando Deus está tratando com uma geração de governo, Ele pode dizer isso para você. Se a sua mente for uma mente de governo, não uma mente de pedinte, mas uma mente de governo, Deus vai se apresentar e vai dizer para você: me pede o que você quer, me pede que eu te darei. Porque Ele sabe que você tem uma mentalidade de governo. Mentalidade de governo é diferente de mentalidade de cuidado, querido. Se você faz culto para pessoas, não significa que Deus está lá. Agora, se você faz culto para Deus, Ele vai trazer as pessoas. Quando eu comecei no ministério, segunda-feira eu tinha o culto da unção, terça eu tinha o culto do corredor, quarta eu tinha o culto da libertação, quinta era o culto de alguma coisa, sexta era alguma coisa também, todo dia. Aí caiu um demônio no domingo à noite, meu filho: não, hoje não, demônio não, pode levar para a sala, porque hoje não é dia de capeta, domingo é dia da família. Demônio no culto da libertação. Aí você volta na libertação, Jesus vai te libertar. E aí um dia Deus me perguntou: vem cá, quem é que governa aqui? É eu ou é você? Eu digo: é o Senhor. Ele disse: então por que você não deixa eu fazer quando eu quero? Então hoje as pessoas, elas chegam na igreja e dizem: pastor, que dia que é o culto de cura aqui? Eu digo: é hoje. Está aí de libertação agora. E de prosperidade já. Aleluia. Não é nós que dizemos para Deus o que Ele tem que fazer. Quando você vai orar, você não vai para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Oração não é para dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Aleluia.
Oração é para a gente ouvir a Deus, para se alinhar com a sua vontade, para entender o que Ele quer que a gente pede, porque nós não sabemos nem pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Se nós deixarmos o Espírito Santo pedir, Ele vai pedir a coisa certa. Por isso que Paulo nos ensina a orar em línguas. Porque quando você diz aí a sua mente fica viajando. E graças a Deus, o Espírito Santo está orando no seu lugar, e ele sabe o que tem que pedir, deixa ele pedir. Ele deixa ele orar. Ele ora no seu lugar, porque ele intercede conosco com gemidos inexprimíveis. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Aleluia. Ele pega a sua oração, e você, mas eu não entendo. E graças a Deus que não entende, senão você ia tentar manipular a Deus. E ainda bem que você não entende. Você já viu que a gente tem mania de dizer para Deus o que Ele tem que fazer? E alguns até dão prazo. Tem pregador que ensina a gente a dar prazo. Ó, fala para Deus em 7 dias. Meu irmão, Deus já começou uma obra na minha vida faz 15 anos, não me converti ainda. Tem um monte de defeito, um monte de coisa para ir para o lugar ainda. Não, querido, aquele que começou uma grande obra na sua vida, Ele há de completá-la até a vinda do Filho do Homem. Aleluia, Ele há de completá-la. Você que diz para Deus o que Ele tem que fazer. E Deus é tão bom que Ele deixa a gente se sentir grande. Não é assim? Deus deixa. Deus falou para Moisés: eu não vou com vocês, vou mandar um anjo. Moisés disse: Deus, não é assim, senta aqui, vamos conversar. E aí Moisés começou a aconselhar Deus. Moisés disse: Deus, pensa bem, imagina comigo. O que é que os outros vão dizer? Que o Senhor é um Deus muito mau. O Senhor é um Deus que não ajuda ninguém. O Senhor tirou a gente de lá para morrer aqui. Deus diz: é verdade, Moisés. Rapaz, não tinha pensado nisso. Eu vou fazer isso, Moisés. Eu não vou enviar anjo, não. Eu vou com vocês. Aí Deus disse: então é o seguinte, se o Senhor não for, eu também não vou. Deus disse: não, filho, vamos lá, eu vou junto, vai dar tudo certo. O que me encanta no Senhor é que Ele deixa a gente se sentir grande, deixa a gente se sentir útil. Deus não menospreza, querido, o seu zelo pela obra. Ele deixa você se sentir hominho. Você às vezes quer ser hominho, e Deus deixa você ser hominho. Amém. É o que me encanta no Senhor, é isso. Querido, amar a Deus não é um assunto de cuidado, é um assunto de governo. Porque uma pessoa, para estar no lugar de cuidado, ela não precisa amar a Deus. Agora, para estar no lugar de governo, ela precisa amar a Deus. E quando eu leio aqui, a Bíblia diz assim: Salomão amava o Senhor. Salomão amava ao Senhor. E a segunda coisa, e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Andar nos estatutos de Davi, seu pai. E fazia outra coisa: queimava incenso e fazia sacrifício. Eu nem ia pregar isso não, mas quando eu escutei o pastor Douglas falando sobre sacrifício. Irmão, ele não foi rei por acaso. Ele não foi rei só porque ele era filho de rei. Ele foi rei porque ele amava ao Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai, e sacrificava. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa dar continuidade ao propósito do Pai. Você precisa dar continuidade ao propósito do Pai. Aleluia! Você precisa dar continuidade.
Minha expressão de amor por Deus está alinhado com a paternidade. Salomão amou a Deus andando nos estatutos de seu pai. Paternidade é dar continuidade ao propósito do pai. Por isso que Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. E até uma vez ele pediu: Senhor, se for possível, afasta de mim, mas contudo, seja feita a tua vontade. Sabe o que é isso, querido? É você se anular. Sabe o que significa isso? É você se anular. Andar na vontade do Pai é diferente. Se você ler a Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20, você vai ver, quando Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus chamou, e Jesus passando, encontrou Pedro e André, que lançavam as redes, pois eram pescadores, e disse: segue-me. E depois diz assim, ó, indo ele um pouco mais adiante, encontrou Tiago e João, ou melhor, Tiago e João, isso mesmo, filhos de Zebedeu, que estavam com seu pai no barco, consertando as redes. Primeiro ele chama dois que lançam redes, depois ele chama dois que consertam redes. A diferença dos dois que lançam redes e que consertam redes é que os que consertavam as redes, o pai estava com eles no barco. Porque lançar rede qualquer um pode lançar, querido. Consertar a rede, o pai tem que estar junto. Edificar o reino, edificar, o pai tem que estar perto. E Zebedeu estava com eles no barco. Essa é a diferença. Pregar o evangelho qualquer um pode pregar, querido. E graças a Deus, convém que o evangelho seja pregado. Mas consertar a rede, porque nós não estamos construindo uma teia de aranha, nós estamos construindo uma rede. A diferença é que a teia de aranha, quem constrói é a aranha, e tudo que cai na teia é da aranha, até a mosca. A aranha não perdoa nem a mosca. Agora a rede não. Nós estamos construindo uma rede nessa nação, uma rede de paternidade, uma rede de manifestação do reino de Deus, uma rede que vai ser estabelecida, aonde não vai. A diferença, irmãos, a diferença da unção e da glória é que a unção, por muitos anos, o avivamento veio sobre a vida de pessoas. Uma pessoa que tinha uma unção, que fazia milagres e que acontecia muitas coisas boas. A diferença é que essa geração não está vivendo só na unção, está vivendo na glória. E a glória não vem sobre uma pessoa, ela vem sobre o ambiente. E ela vai tocar todos que estão no ambiente. E todos que estão na casa eram cheios. Quando a glória veio no templo, não foi um sacerdote que não conseguiu. Você está aí, meu doce. Quando a glória de Deus veio sobre a casa, sobre o templo, não foi um sacerdote, foi todos os sacerdotes caíram, eles não conseguiam ministrar. Então a diferença da unção e da glória é que a unção vem sobre uma pessoa, a glória vem sobre um ambiente, e todos que estão naquele ambiente são tocados pela glória de Deus. E esse avivamento não será um avivamento de unção, será um avivamento de glória. Todos receberão, até que todos cheguemos à unidade da fé, porque Deus sempre trabalhou no coletivo. A ideia de Deus é essa. Essa é a ideia de Deus. Porque se eu trabalho só para mim, eu trabalho para levantar o meu nome, o meu ministério, e quando eu morro termina tudo. Mas se eu trabalho para uma geração, eu não trabalho só para mim, eu faço como Mardoqueu. Eu me assento na porta enquanto os meus filhos se assentam no trono. Eu ainda não tenho casa própria. Meus filhos espirituais, tudo tem casa própria. Porque os filhos vão caminhar numa velocidade maior do que o pai. O que Moisés levou 40 anos para fazer, Josué fez num dia. O último milagre de Elias foi abrir o Jordão. De Eliseu foi o primeiro. Os filhos vão caminhar numa velocidade maior. Por quê? Porque são filhos espirituais. A palavra filho, uma das traduções é banar, que significa construir sobre uma base correta. Se nós deixarmos uma base correta agora,
Os filhos vão construir sobre essa base correta, querido. E Deus não vai precisar levantar uma nova geração, Ele vai levantar a próxima geração. E aí nós vamos poder voltar a dizer: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus não é Deus de nova geração, Deus é Deus de próxima geração, Deus é Deus de continuidade. Toda vez que Deus tem que levantar uma nova geração, é porque a geração anterior falhou. Depois de mim, Deus não vai levantar uma nova geração na minha cidade, em nome de Jesus, porque eu vou trabalhar para deixar a próxima geração. Salmo 112 diz que a geração do justo é abençoada, mas a sua descendência será poderosa. Aleluia. Se o justo agora for abençoado, se você for justo na sua geração, a tua descendência será poderosa, será melhor do que você. Aleluia. Aleluia. Não, você precisa levantar sua mão e gritar comigo, botar para fora o que tem aí dentro. Não se trata de levantar o nome de um pregador, não se trata de levantar um ministério, se trata de levantar uma geração. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Aleluia. O filho não pode ter um propósito diferente do pai, a não ser que o pai perdeu o propósito. E aí sim Deus tem que levantar uma nova geração. O que Jesus fazia antes de entrar no cemitério? Não, no ministério. O que Jesus fazia antes de entrar no ministério? Ele era o quê? Ele era o quê? E por que ele era carpinteiro? Porque seu pai era carpinteiro. Eliseu. O que Eliseu fazia antes de entrar no ministério? Era um agricultor, porque seu pai era um agricultor. Aleluia. Eliseu não tinha um propósito diferente de Elias. Josué não tinha um propósito diferente de Moisés. Eu posso ter um estilo diferente, o que eu não posso ter é um propósito diferente, porque senão eu não sou filho. Eu não posso ter um propósito diferente. Eu posso ter um estilo de pregar diferente, eu posso ter uma roupa diferente, eu posso cortar meu cabelo diferente, aleluia, mas eu não posso ter um propósito diferente. Por isso que Paulo dizia a Timóteo: Timóteo, meu filho, aquilo que de mim ouviste e em mim viste e que de mim aprendeste, isso fazei. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: fomos chamados para governar. Não, mexe com ela, sacode com ela, mexe ela da cadeira, irmão. Isso, assim, mexe, sacode. Diz assim: nós somos chamados para governar. Mas não se pode governar sem paternidade. Quando eu digo meus filhos vão governar, não significa que eles têm que ser pastores. Quando eu digo meus filhos vão governar, não significa que eles têm que ser pastores. Eles não têm que ser pastores, eles têm que governar na área que Deus chamou eles. Eles podem governar na política, eles podem governar na economia, eles podem governar na cultura. Ah, mas é do diabo. Que do diabo o quê, irmão? Mania que crente tem que dar tudo pro diabo. Que a política é do diabo. Não, o sistema é do diabo. Que a cultura é de Satanás. Não, meu irmão, não entrega nada para o diabo. Eu sonho sim com prefeitos cheios do Espírito Santo, com vereadores cheios do Espírito Santo, com governantes, deputados cheios do Espírito Santo, homens de Deus que não vão vender a sua unção. Aleluia. Homens de governo, eles têm visões diferentes, irmão. Você pode imaginar Daniel. Nabucodonosor mandou matar a família dele inteira. Matou pai, matou mãe, queimou as casas, estupraram a família, as irmãs, sei lá que se tinha irmã ou parente. A Babilônia pegou os melhores que tinha em Jerusalém e levou para a Babilônia. Você pode imaginar Daniel
chegar na Babilônia e agora ter que servir o cara que matou toda a sua casa. Homens de governo, irmãos, são curados. Um dia Jesus disse para Tomé: Tomé, seu incrédulo, toca aqui, ó, sem ser curado. Tomé tocou e disse: ó, Senhor, é verdade, o Senhor é o Senhor mesmo. Líderes que não têm mais enfermidades, que têm só cicatrizes. Sabe o que significa um líder com cicatriz? Significa que ele sofreu, mas venceu. Um líder que não tem feridas na sua alma, ele vai curar gerações. E não vai curar gerações com pregações bonitas. Ele vai dizer para uma geração: pode tocar aqui, não dói mais, eu fui curado. Um coração que não se ofende é uma semente para a unidade. Ninguém pode matar quem já morreu. Por isso que eles diziam: Paulo é nosso escravo. Os judeus diziam não, os romanos diziam não, ele é nosso prisioneiro. E Paulo dizia: vocês chegaram tarde, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Aleluia. O homem curado na cadeia, irmão, o cara curado na cadeia dizia assim: alegrai-vos comigo no Senhor. José é um cara curado na cadeia. José é um cara curado. Gênesis 45:8. José diz para os irmãos dele: olha, vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção e me pôs por pai de Faraó. José está dizendo: olha, eu sou pai de Faraó agora. Faraó não precisava de um revelador de sonhos, precisava de um pai, porque quem dá destino para uma nação é pai. Faraó era o líder, mas não era pai, precisava de um pai. E Deus levanta José para ser pai de Faraó, para dar destino para o Egito. Essa geração precisa de pais, pais que vai dar destino para a terra, porque a terra sabe quem a ama. José era um cara curado, ele andava na cadeia. Um dia ele viu o copeiro e o padeiro. Ele disse: gente, por que vocês estão tristes hoje? Que dia lindo. O cara na cadeia curado. E disse: a gente está triste. José, por que vocês estão com o semblante caído? Não, a cadeia é lugar de tristeza, moço. E José dizia: por que vocês estão tristes, gente? Meu Deus, o que houve? É desses homens, dessas mulheres que essa geração precisa. Homens que não vão ficar discutindo com ela: essa é minha ovelha, aquela é minha ovelha, essa aqui é a ovelha do meu rebanho. Pede-me e eu te darei as nações. Líderes curados. Não se pode governar sem paternidade. Quem define o alvo das flechas são os arqueiros. Os pais são os maiores profetas para os seus filhos. Irmãos, eu tenho tido testemunho de lugares que nós temos passado e destravado pessoas, homens e mulheres que estão morrendo, estão em gaiolas de ouro. É de ouro, mas é gaiola. E um passarinho que nasce preso, irmão, ele depende de homem para comer. Alguém tem que estar lá botando a raçãozinha para ele todo dia. E Deus diz assim: olhai para os pássaros, eles não juntam. Peixe que nasce em aquário, ele precisa de alguém para alimentar, porque ele não conhece a sua origem. Ele não conhece a sua origem. Eu vou falar uma coisa muito fera agora. Toma cuidado, guarda aí no seu espírito. Como eu disse, eu não vim aqui te abençoar, eu vim aqui destravar seu ministério. Se quando você chega perto do seu pastor, você se sente oprimido, então ele não é seu pai, é seu chefe. Porque quando eu estou perto do meu pastor, cara, eu me sinto uma criança.
Eu me sinto o homem mais protegido do mundo. Cara, essa noite meu apóstolo estava lá na casa do Rodrigo, Gustavo Lara. Eu estava com a minha esposa dormindo no outro quarto. Tinha vontade assim, às vezes que eu tinha vontade de sair de madrugada e no meio pé a pé e ir lá sentar com ele para conversar. Porque cada vez que ele abre a boca, ele me destrava por dentro. Cada vez que ele me liga, diz: fala meu filho, ele me destrava por dentro. Eu me sinto um gigante. Sabe, eu me sinto aquele menino que apanha na escola e diz: vou lá chamar meu pai. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem pai. E diga assim para ele: se você não tem, Deus vai preparar Melquisedeque no caminho para você. Porque Deus tem nações para entregar ao seu rebanho. E Deus só vai entregar as nações para os filhos. As nações são para os filhos, não são para os crentes. Levante a sua mão comigo e adore o Senhor. As nações são para os filhos, não são para os crentes. Filhos não comem debaixo da mesa. Quem come debaixo da mesa são os cachorrinhos. Os filhos se assentam na mesa. Aleluia. Meu Deus, a hora passa, Jesus. Está acabando. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Salomão, ele não só andava no decreto do seu pai, ele praticava sacrifícios. Ele exercia, ele fazia sacrifícios. Ele sacrificava. Querido, diga comigo: sacrifício não é sofrimento. Sacrifício não é sofrimento não, querido. Sacrifício é você que decide. Sofrimento, alguém pode até fazer você sofrer, mas sacrifício é você que deseja fazer. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Por que tem que ser um sacrifício vivo? Porque não é ninguém que me obriga, é eu que vou andando até o altar e digo: me mata, Deus, eu quero morrer. Irmão, quando Abraão sacrifica Isaac, ele vai sacrificar Isaac. Isaac não era um menininho que Abraão pegou um lenço com éter, botou nele, desmaiou Isaac e depois botou ele no sacrifício. Não, Isaac já era um homem, um moço, com força. O pai teve que convencer ele e dizer: meu filho, Deus me pediu você e eu vou ter que dar. Vamos adorar a Deus. Sacrifício vivo, querido. Porque sacrifício tem a ver com gozo, sofrimento tem a ver com dor. Se você sacrifica e não fica alegre, então não foi sacrifício que você fez, foi qualquer outra coisa. Sacrifício é prazeroso. Você tem prazer de sacrificar. Em 2008, o empresário da nossa cidade construiu uma casa e nos deu, para mim e para minha esposa. E eu e a minha esposa temos um propósito nas nossas vidas. O nosso primeiro, tudo que é primeiro na nossa vida nós damos. Qualquer coisa que a gente ganha primeiro, esse aqui é o meu segundo iPad, é o meu terceiro. O primeiro eu dei, eu ganhei e já dei, porque o primeiro eu sempre dou. O primeiro não é meu. Por que a lei da guerra dizia que quando você ganhasse a guerra, você podia ficar com os despojos da guerra? Quando você invadisse uma cidade, quando Israel invadia uma cidade e tomava aquela cidade, eles podiam pegar os despojos. E por que Deus não deixou pegar de Jericó? Porque Jericó era justamente a primeira cidade da terra prometida. E o primeiro já tem dono. A primícia é do Senhor. E aí em 2008, quando nós ganhamos essa casa, Deus falou conosco: essa casa não é de vocês, nós vamos imobiliar e vamos dar essa casa. Entramos em janeiro de 2009 na casa, saímos em janeiro de 2010. Uma casa de boneca, irmãos. O valor dela hoje é 300 mil reais.
Deixamos ela imobiliada e saímos. Demos ela. Voltamos a morar no aluguel. O sonho da minha vida era andar de caminhonete. Eu ainda ando, mas não ando mais com a minha. Deus me deu a condição de ter uma caminhonete, uma Hilux SW4. Quando eu entrei na caminhonete, o Espírito Santo falou assim: essa caminhonete não é sua. E eu digo: biti, eu já sabia. Não falei isso não. Deus me fez lembrar o primeiro homem que confiou em mim, chamado Edson Lapa, pastor Lapa. Esse homem, ele confiou em mim. Quando ele perguntou o que eu fazia, eu disse que eu trabalhava na rua com mendigos, com traficantes, que eu ajudava esses caras. Ele disse: como é que você faz isso? Eu disse: a pé. Ele disse: então fica com o meu carro, use o meu carro. Eu fazia com uma bicicleta que eu também tinha dado, era a primeira. Dar uma bicicleta é fácil, irmãos. E aí quando eu embarquei na caminhonete, aquele dia, o Lapa, há 15 anos atrás, ele foi trabalhar de ônibus, deixou a chave do carro comigo e foi andando para pegar o ônibus. Essa imagem nunca saiu de dentro de mim. Quando eu embarquei na caminhonete, o Espírito Santo falou: essa caminhonete não é sua, você vai dar para o Lapa. A casa eu dei para um filho espiritual, a caminhonete eu dei para outro filho espiritual, porque é o pai que agrega para os filhos. Eu fui na casa dele entregar a caminhonete. Ele disse: deixa eu te levar em casa então, pelo menos. Eu disse: não, eu quero sair andando de a pé, como você fez naquele dia, 15 anos atrás. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: Deus é Deus. Aí o pastor Lícia me deu o carro dele, uma Doblô, estou lá com ela agora, aleluia, abençoada, zerinho. É assim que nós vivemos, irmãos, porque nós nunca pedimos essas coisas para Deus. Quando Deus disse: pede-me o que tu queres, eu disse: me dá uma caminhonete. Eu disse: não, pede-me o que tu queres. Eu disse: eu quero as nações, Deus. Eu quero Ribeirão Preto, eu quero Araguari, eu quero Rio de Janeiro, eu quero Santa Catarina, eu quero a África, eu quero a América, eu quero a Índia. Todas as outras coisas que Deus te dá são apoios para você chegar no propósito que Deus quer que você chegue. Não gaste tempo com coisas, querido. As coisas, elas virão para a sua vida. Te apresenta como sacrifício vivo. Só que Deus, para encerrar, Deus fala assim, ó, pede. Ele disse, vamos ler lá Salmo 2 de novo, para a gente entender bem certinho, para você guardar no seu coração. Querido, eu não vim aqui nessa noite te ajudar, eu vim te alinhar. Amém? Alinhar você com o seu propósito, porque o que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Você não precisa mais de ninguém, já está tudo com você, porque o reino de Deus habita dentro de vós. Aleluia. Olha o que diz Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu te... Ele diz o que? Proclamarei. Versículo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. O que é um decreto, irmão? Proclamar um decreto é torná-lo público. Quando Deus falou assim, Maria, você vai ter um filho, ninguém sabia disso. A Bíblia diz que Maria guardava tudo no seu coração. Quando o menino era pequenininho, ninguém sabia. Quando ele era um adolescente, ninguém sabia quem ele era. Mas quando ele tinha 30 anos, o céu abriu e tornou público o decreto. O céu disse, tu és o meu filho. Eu vou dizer uma coisa para você, as coisas que Deus falou para você, talvez está no seu coração ainda.
e você não vê nada disso acontecendo. Você diz: cara, parece que não acontece nada. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que Deus vai tornar público o decreto que Ele desejou, que Ele falou para você. Quando Ele ungiu Davi rei, ninguém sabia. Mas um dia o povo gritou: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Daí Saul olhou e disse: uau. A Bíblia diz: daquele dia em diante, Saul sabia que Davi era o próximo rei de Israel. Um dia Deus vai tornar público o seu decreto, e todos saberão quem você é, o que você vem fazer nessa terra. Aleluia! Aleluia! Deus vai tornar público o decreto na sua vida, querido. Todos saberão. Por que Ele tem que tornar público o decreto? Porque só depois que Ele torna público o decreto é que você pode pedir às nações. Porque enquanto Ele não torna público o decreto, você não tem visão de governo. Tudo que você quer é cuidar da sua igrejinha, da sua denominação. Mas quando Ele torna público o decreto, daí você acorda, você sabe quem você é, e você sabe o que você está fazendo na terra. Por isso, irmãos, eu deixo uma igreja que Deus nos deu lá em Santa Catarina, com 2.500 pessoas, com rádio, com templo, que hoje eu podia ficar em casa descansando, porque eu estou 11 anos edificando uma casa. E agora que o barco está cheio, o barco chega na areia, o Senhor diz: tu me ama mais do que tudo isso. Você tem coragem de largar o barco cheio para transformar a cidade? O propósito de Deus não é seu barco cheio, querido, é a sua cidade transformada. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Cuidado, não vá pescar sozinho. Enquanto Pedro foi pescar sozinho, quando ele botava os peixes, o barco afundava. Porque o sucesso também afunda se você estiver sozinho. O sucesso também afunda se você estiver sozinho. Jesus disse assim, ó: lançai as vossas redes. Redes, plural. E Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. E Lucas capítulo 5 conta essa história. Bota ali Lucas capítulo 5 para mim ali, irmão. Bota na tela ali Lucas capítulo 5. Vamos passear um pouquinho aqui. Nós temos tempo. Lucas 5, bota ali. Quando aparecer, vocês me sopram, tá? Deixa eu falar algo para você. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, a multidão comprimida em todos os lados ouvia a palavra de Deus. Viu à beira do lago o barco deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Quando você pesca e não pega nada, continua lavando a rede, porque a qualquer momento Ele torna público o decreto. Continua limpando a rede, não atrapalha Deus, fica treinando, vai jejuar, vai orar, vai se preparar. Daqui a pouco Ele torna público o decreto. Versículo seguinte, vai lá. Bora, gente. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais... Eita Deus! Você tem coragem de ir para águas mais fundas? Sair do controle e deixar Deus guiar? E a todos lancem as redes para pescar. Vai, 4.
Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isto, vou. Mas Deus não falou para ele, falou para todos. Ele falou para todos, ele não falou para um, ele falou para todos. Porque a ideia de Deus sempre foi todos. Pastor, e se eu recebi mais unção do que você? Você tem mais responsabilidade do que eu para transferi-la para mim. Não para levantar seu ministério, seu nome. Pagou? Bota lá. Não apaga não, deixa ali. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. 6, 7. Então fizeram sinais a seus companheiros que estavam onde? Os seus companheiros não estão, às vezes não estão no mesmo lugar que você, estão em outros barcos. Eu vou dizer uma coisa para você: sucesso também afunda. Se você pescar sozinho, você vai afundar. Quem cresce na vida sozinho é porque fez alguma coisa errada no caminho. A ideia de Deus é todos. O céu não é um lugar de um manda e todos obedecem. O céu é façamos nós. O homem, façamos nós. É nós, mano. O inferno é um lugar que um manda e todo mundo obedece. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Você não precisa de ajuda porque você está mal. Você precisa de ajuda quando você está bem. É quando você está bem, que você está pescando e o barco está cheio, aí é que você precisa de ajuda. Porque senão você vai afundar com todos os peixes dentro do barco. Sabe o que acontece quando o ministério começa a crescer? O cara começa a crescer, a igreja fica grande, ele faz o quê? Se isola. Se você está pescando, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedir ajuda, dizer: irmão, me ajuda aqui, tem peixe para todo mundo. Me ajuda aqui, irmão. Tem peixe para mim, tem peixe para você. Lança tuas redes aqui, joga, me ajuda aqui. Você precisa de ajuda quando você está bem. Tua empresa está crescendo, peça ajuda. Peça ajuda quando você está bem. Porque quando você está mal, você não precisa de ajuda, você precisa de misericórdia. E quando você chega na praia, Deus vai dizer: deixa tudo e segue. Eu quero terminar aqui. Deus te chamou, querido, para algo superior do que encher uma igreja. O teu chamado é superior a encher uma igreja. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu a regerás com vara de ferro, tu a despedaçarás como um vaso de oleiro. Aleluia. Esse é o tempo de você tomar o que Deus tem para você. Fique de pé comigo. Esse é o tempo de você tomar o que Deus tem para você. Ah, pastor, mas eu sou humilde. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Humildade não é quando você pensa menos de si, é quando você pensa menos em si. Então você é um homem humilde, uma mulher humilde. Você não tem que pensar menos de você, porque você não é menos do que filho de Deus. Você tem que pensar muito de você. Você tem uma origem, a sua origem é santa.
ela é pura. Nesses dias nós vamos falar muito de paternidade, porque nós viemos aqui alinhar seu coração, seu espírito, destravar seu ministério. Porque o dia que você entender que você pode ser destravado no seu espírito, você vai dar uma resposta. Deus não responde as tuas perguntas, Deus responde as tuas respostas. É quando você dá uma resposta para Deus é que Deus te responde. Não é quando você pergunta, é quando você responde. É quando você dá uma resposta para aquilo que Deus te deu. Avivamento não é quando você recebe, é quando você dá uma resposta para aquilo que você recebeu. Avivamento não é as águas vindo sobre você, é rios de água viva saindo do seu interior. É você dar uma resposta para a unção que você recebeu. Vem cá você. Me ajuda aqui, Giovanni. Chacatoromo subianás. Vem cá, Marcelo. Você vai voltar para Londrina destravado no seu ministério. Vai acontecer em 6 meses o que não aconteceu em 20 anos no seu ministério. Já! Dorobocochura manda lá basúria. Eu vim aqui tirar o lacre. Eu vim aqui tirar seu lacre. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai te pegar. Primeiro eu vim tirar isso aqui, ó, o rótulo da religião. Nós vamos começar hoje tirando o rótulo da religião. Segundo, nós vamos começar tirando o lacre. Terceiro, para Deus despejar você nas nações. Protege, guarda o que tu tens, querido, para que ninguém tome a tua coroa. Depois que você proteger a unção, ninguém pode tirar o que Deus plantou dentro de você. Até que Deus torne público esse decreto. Pode fazer com você o que quiserem, pode jogar, pode chutar, ninguém pode tirar o que Deus plantou em você. Você vai ser aquilo que Deus chamou você para ser. Então um dia Deus vai tirar o lacre e vai perceber que você é intocável, que ninguém conseguiu roubar a essência, que ninguém conseguiu tirar o brilho. Então Deus vai pegar você e vai dizer: vai, filho, vai nas nações, despeja o que você tem nelas, rega a terra com os rios. Então rios fluirão do seu interior, querido. Eu vou dizer uma coisa para você: essas águas rodarão contra muitas casas. Casas que estão na areia cairão, e casas que estão sobre a rocha vão permanecer firmes. Se preparem, rios vão sair de dentro de você. Se prepare para causar crise em muito lugar. Se prepare. Nós estamos vivendo num tempo de transição. A casa de Saul está caindo e a casa de Davi está sendo levantada. E quando Deus levanta a casa de Davi, sabe o que é que Davi diz? Tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Deus levantou a casa de Davi, e mesmo assim Davi ainda queria servir a casa de Saul. Aleluia. Se prepare, uma casa está caindo e a outra está sendo levantada, porque as casas que estão sobre areia, sobre fundamentos humanos, elas não subsistirão, elas não suportarão a essência do avivamento. Venha para frente comigo, querido, nós vamos adorar a Deus. Eu quero orar com você. Aleluia.